Hoje eu vou trazer para você os 5 passos essenciais para implementar um CRM em qualquer empresa. Eu sei que implementar um CRM não é uma tarefa fácil. A gente sabe que tem várias etapas e vários desafios nesse percurso, principalmente quando a gente fala no universo de um restaurante. O restaurante ele tem alguns desafios a mais se a gente comparar com outros modelos de negócio. Por exemplo, pensa num e-commerce. Se você vende online, as suas vendas elas vêm partindo de um cadastro, então o cliente ele entrega os dados para realizar uma compra. Beleza, tem seus desafios, mas a coleta desses dados ela acaba sendo um pouco mais simples, concorda? Já em um restaurante não. O restaurante ele tem a característica de ter várias possibilidades de venda, vários canais de venda, várias jornadas para uma mesma compra diferentes. Por exemplo, a gente já começa partindo do consumo via delivery ou do consumo via salão, certo? São universos completamente diferentes. Quando a gente fala de delivery, a gente pode ter um canal de venda próprio, a gente pode ter um marketplace. Quando a gente fala de salão, a gente pode ter um totem de autoatendimento, um atendimento na mesa através de garçom, enfim, são N possibilidades. E não tem como a gente negar que de fato isso dificulta um pouco esse processo, mas nada que a gente não possa vencer. Bom, mas independente desses desafios, vamos entender qual é o passo a passo para essa implementação, beleza? Bom, passo 1, identificação do cliente. A gente precisa identificar quem é o nosso cliente e vincular essa identificação cadastral desse CPF com o consumo que existe vinculado entre essa pessoa e a minha marca. Antes de mais nada, a gente precisa pensar em um formato que seja capaz de consolidar os dados entre todos esses canais em um único local, tá? Então, qual que é a estratégia que os restaurantes vêm cada vez mais adotando? A implementação de um programa de relacionamento ou de um programa de fidelidade. A partir do momento que eu consigo cadastrar os meus clientes nesse programa de fidelidade, eu consigo coletar, gerar interesse nesses clientes para que eles participem desse programa de fidelidade, muitas vezes eu consigo coletar dados desses clientes, certo? Coletando os dados desses clientes, eu consigo cruzar com dados de outras frentes de venda. Ou seja, se esse cliente faz um pedido via delivery, por exemplo, comigo, ou até mesmo via marketplace, eu consigo, com parte dos dados que eu tenho nessas compras que foram realizadas, eu consigo cruzar esses dados com outros dados que eu já tenho provenientes, por exemplo, do meu programa de fidelidade. E assim por diante. Eu posso consolidar esses dados com informações vindas, por exemplo, de pesquisa de satisfação. Eu posso consolidar esses dados vindo, por exemplo, de informações que vêm do meu saque, alguma ferramenta que eu utilize para reservas, enfim. Todos os pontos possíveis de coleta, eu preciso colocar eles dentro da mesma estrutura e ter algum tipo de dado que eu consiga utilizar como dado raiz para cruzar essas informações. Dessa forma eu consigo entender que o Pedro que consumiu comigo lá no delivery é o mesmo Pedro que veio no meu salão. E isso faz com que a gente consiga mapear o cliente de forma omnichannel. E a partir daí, a gente já caminha para o segundo passo, que é o passo do armazenamento dessas informações. Armazenar essas informações é uma tarefa extremamente importante durante todo esse processo. Por quê? Gerar informações sem que a gente organize essas informações em uma única estrutura, gerando uma visão única desse cliente, é a mesma coisa que nada. Então, informações soltas a respeito do cliente, sem essa consolidação através da junção desses dados que eu comentei no passo 1, ela acaba não trazendo nenhum tipo de insight para a gente, ela acaba não trazendo nenhum tipo de visibilidade a respeito desse cliente, consequentemente, a gente não consegue tomar nenhum tipo de ação, né? Então, o armazenamento dessas informações da maneira correta, de forma estruturada, de forma limpa e, logicamente, né, em constante atualização, é imprescindível para uma boa implementação de um projeto de CRM. Terceiro passo, segmentação. Agora que a gente já coletou os dados, né, a gente já identificou esses clientes, a gente já armazenou esses dados de maneira correta e estruturada, a gente se torna capaz de segmentar a nossa base de clientes. E aí a gente tem N formas diferentes de fazer esse tipo de segmentação. A gente pode segmentar esses clientes baseado, por exemplo, na matriz RFV, que é Recência, Frequência e Valor, onde a gente consegue entender quem são os nossos clientes campeões, quem são os nossos clientes em risco e por aí vai. A gente pode segmentar esses clientes de forma geográfica. A gente pode segmentar esses clientes de diversas formas, sempre pensando em objetivos para que a gente possa realmente ativar esses clientes da maneira ideal, no momento ideal. Toda vez que a gente vai criar algum tipo de segmentação, é muito importante a gente ter em mente o objetivo que a gente tem com aquela segmentação. Não adianta a gente simplesmente sair segmentando, a gente tem que pensar, beleza, com quem eu quero conversar, por que eu quero conversar, que mensagem eu quero passar, né? Qual o objetivo da minha campanha. E aí sim a gente traça uma segmentação muito assertiva
para conseguir se comunicar com aquele cliente da maneira ideal. Então a segmentação de clientes nada mais é do que a gente encontrar grupos de clientes que se comportam de maneiras similares para que a gente possa se comunicar com aquela base de clientes de uma maneira específica, visando um objetivo final. Por exemplo, dentro de um restaurante, como que a gente poderia trazer exemplos de segmentação? Além da matriz RFV que eu já comentei, a gente poderia, por exemplo, segmentar por canais. Então, clientes que têm uma propensão a serem pedidores de delivery, eu quero segmentar esses caras para trazer esse público para o meu salão, para que eles experimentem a minha experiência presencial. É um exemplo de objetivo e que seria decorrente de uma segmentação nesse sentido. Ou até mesmo o contrário, pensando em canais, a gente pode querer de repente levar clientes que consomem fisicamente no meu restaurante e que consomem no marketplace para um canal de delivery próprio, né, da minha marca. Então, são N possibilidades que a gente tem a partir do momento da definição do objetivo, a segmentação e aí a ativação em si. E aí a gente começa a falar do quarto passo, que é a personalização. A personalização, ela cada vez vem sendo mais importante para que a gente se comunique com o nosso cliente da forma ideal, a forma mais pessoal possível. A marca, ela precisa conversar com o cliente como se ela tivesse um pleno conhecimento de quem esse ser humano é. Quanto mais pessoal ficar a comunicação da marca, mais impacto positivo ela vai ter lá no consumidor final. Então, a partir do momento que a gente já passou pelos 3 primeiros passos, da identificação do cliente, do armazenamento desses dados e da segmentação, a gente vai personalizar essa comunicação diante do objetivo que a gente traçou na nossa campanha. E aí a gente pode ter alguns cenários, como por exemplo, considerar tipos de produtos dentro de uma segmentação. Então vamos supor que eu esteja falando com o meu público vegetariano. Eu preciso adequar, eu preciso personalizar a minha mensagem a esse público, né? Sempre visando a maior sinergia entre a minha comunicação e a mensagem que eu quero passar e o público que está do outro lado para receber essa mensagem. Inclusive, um ponto importante na personalização é a gente não se atentar somente à mensagem em si, mas também ao momento e ao canal que a gente está utilizando para fazer esse tipo de personalização, certo? Ou seja, esse cliente, ele é um cliente que pede mais no almoço, ele pede mais no jantar? Será que se eu mandar para ele uma comunicação do jantar, sendo que ele consome no almoço, será que ele vai ter será que a comunicação vai ter a mesma eficácia se eu mandasse no momento correto, no momento mais adequado, mais propenso ao consumo? Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu vou me comunicar com esse cliente por e-mail? Eu vou mandar um push? Eu vou mandar um SMS? Como que eu vou me comunicar com esse cliente? Olhando para o passado, eu consigo saber quais são os canais de comunicação com melhor performance para cada um dos clientes. E é bem interessante que isso também esteja sendo considerado no momento da personalização. E para fechar, mensuração. Não adianta nada a gente fazer todo esse trabalho e não mensurar os nossos resultados. O trabalho de CRM é um trabalho de testes, é um trabalho de tentativa, erro, ajuste, e esse trabalho todo ele precisa ser monitorado a todo momento. Então é super importante a gente acompanhar as nossas taxas de conversão. O meu cliente está abrindo a minha comunicação, está abrindo meu e-mail, não está abrindo meu e-mail, ele está abrindo, mas ele não está executando a compra. Onde será que está o gap? Será que eu estou acertando na mensagem? Será que eu estou errando no benefício que eu estou veiculando na minha campanha? Enfim, assim como qualquer tipo de ação de marketing, né? Quando a gente fala em CRM, relacionamento com o cliente, a gente precisa medir cada passo dessa jornada. Bom, então agora que você já conhece os 5 pilares da implementação de um projeto de CRM, em algum momento você vai buscar algum tipo de ferramenta para te auxiliar nesse processo. Então, quando você for fazer isso, garanta que esses 5 passos estejam contemplados na ferramenta que você escolher. Isso vai ser muito importante para facilitar o seu crescimento e o desenvolvimento do seu projeto de CRM.